Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, Clebão? Bom dia, meu querido. Bom demais ou não, meu povo? Ó o Pedrinho aí, bom dia, irmão. João, bom dia. Eduardo Felipe, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Isa, bom dia. Jaciene, Mateuzinho, Psicóloga Fabi, bom dia, seja bem-vinda. Você já pode chegar e compartilhar essa live, tá? Você pode marcar o seu amigo aqui no comentário. Você pode marcar o arroba dele, escrever na frente, vem pro Café com Jesus. Vem que a live já começou. Ou você pode compartilhar através deste aviãozinho. Amei, Marcela, que bom. Eu também amei esse final de semana. Esse final de semana foi muito especial. Estive no acampamento aqui em Goiânia. Estamos aqui em Goiânia ainda. Foi um acampamento para jovens incrível. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi poderosíssimo. Então, compartilhe essa live, marcando o seu amigo aqui, ou compartilhando por este aviãozinho aqui, tá bom? Clarice, olá, bom dia, seja bem-vinda. Alá, Samuel também estava no acampamento, olha que bênção. Que alegria, alegria vê-los aqui já logo pela manhã, depois de um final de semana intenso na presença de Deus. Bom dia, Thaís. Olha a Edilene aí. De volta. O áudio tá ok pra vocês, gente? Me dá um feedback aqui se o áudio tá ok pra vocês. Bom dia, Gabriel. Tá tudo certo? Tá ok, show. Bom dia, Edicleia. Está sim, maravilha. Então vamos lá, vou colocar aqui no comentário. Vou colocar aqui no comentário a primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje está em Jó. Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 22. Sempre vai, né, Glorinha? Sempre fica salva. Sempre fica salva. Vai lá pro canal. Deve ter alguma que não foi pro canal ainda, né? Mas acabando a live aqui, já vamos ajeitar esse trem, colocar lá, tá? Ó, o link dessa live já foi enviado lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Café com Jesus, você pode me mandar um direct depois da live no @vinãocolodedeus, que é o meu Instagram pessoal, que eu te mando o link do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo onde ele fica fechado. Nós mandamos lá o resumo da live. Nós mandamos o link dessa live que fica salva no meu canal do YouTube. E lá é o meu canal de comunicação com vocês, tá? Lá eu mando mensagem pra vocês. Só eu e a Prod manda mensagem lá, tá bom? Então, se você quiser fazer parte dessa família, é só você me mandar um direct depois no final da live, que eu te mando o link do grupo. Então, você pode pegar o link lá no grupo e compartilhar nos seus grupos do WhatsApp também, se você quiser. Ou marca o arroba aqui dos seus amigos no comentário, ou você pode enviar essa live
através deste aviãozinho aqui. Show? Podemos iniciar então? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode fechar os seus olhos por um instante, se você puder. Respirar fundo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha em nosso socorro. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa mente, sobre o nosso intelecto. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso coração. Toca-nos, Espírito Santo, de uma forma poderosa. Toca-nos, Espírito Santo de Deus, de uma maneira como você nunca tocou antes em nós. Espírito Santo de Deus, nós desejamos a Tua presença. Tu és o desejado das nossas almas. Tu és o desejado de todas as nações. Espírito Santo de Deus, desça sobre nós. Venha poderosamente. Venha dos quatro cantos deste mundo. Venha nos socorrer na nossa angústia, na nossa aflição, nas nossas preocupações. Espírito Santo de Deus, tranquilizai-nos. Tranquilizai-nos, Espírito Santo. Repouse sobre o nosso coração nessa hora. Que nós possamos ter paz. A paz que o Senhor unicamente pode nos dar. O mundo não pode nos oferecer essa paz que somente o Senhor pode nos dar. Então vem, Espírito Santo, e repouse sobre nós a Tua paz. Repouse sobre nós a Tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Xaralabanderere bandaralabasurere lebacantaralabas. Xiriaralabacantaralabaserere lebaralabaralabasurere alabandaralabaralabas. Batiza-nos mais uma vez, Espírito Santo, com Teu fogo, com a Tua unção, com Teu Espírito. Vem nos batizar. Tu és bem-vindo. Diga a Ele, Tu és bem-vindo. Vem me tocar. Vem, Espírito Santo, toca-me no mais profundo, no mais íntimo do meu ser. Eu te dou livre acesso, Espírito Santo. Faça-se em mim segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Não a minha vontade, mas a Tua. Vem, Espírito Santo. Rebacantaralabas. Xerelebacantaralabas. Amém. Aleluia. Ó, Paraíba aí. Bom dia, meu irmão. Salve, salve. Bom dia, Eli. Tayane. Bom dia. Aleluia. Glórias. Glória a Deus. Então pegue a sua Bíblia aí agora, no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 22. Vamos ler juntos. Jó. Versículo 6. Um dia
foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: de onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra. Respondeu ele. O Senhor disse-lhe: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Satanás respondeu ao Senhor: mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: estavam os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando quando chegou o outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e lavaram-nos consigo. Depois de passarem os criados ao fio da espada, só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa leitura, ela é magnífica. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar o que aconteceu nessa leitura. Linda leitura, linda. Olha só, se apresentaram para Deus, para o Senhor, o soberano, os filhos de Deus e também Satanás. Satanás estava na presença de Deus,
Não sei se você entendeu isso, mas Satanás estava na presença de Deus. Satanás estava dialogando com Deus. Satanás estava dialogando com Deus. Aí, o Senhor perguntou para Satanás: de onde você está vindo, meu filho? De onde você vem? Venho de dar umas voltas pela terra. Venho de dar umas voltas pela terra. Satanás é um anjo chamado Lúcifer. Ele e uma terça parte dos anjos decaíram sobre esta terra. Eles decaíram sobre esta terra por causa disso aqui, ó. Aí você vai lá no finalzinho da leitura. E o que a palavra de Deus disse? Que Jó não cometeu pecado e não se revoltou contra Deus. Por que Lúcifer foi precipitado sobre a terra? Porque Lúcifer se revoltou contra Deus. Lúcifer se rebelou contra Deus. Lúcifer desobedeceu à ordem de Deus. Lúcifer não queria mais ouvir a Deus. Você já passou na sua vida algum momento semelhante a esse, onde você não queria mais ouvir a Deus? Onde você não queria mais saber de Deus? Pois bem, Lúcifer teve essa atitude e ele não se arrependeu. Por isso que ele é o autor do mal. Ele ensina coisas más. Ele é do mal. Ele quis ser do mal. Ele quis viver uma vida sem ouvir a Deus, sem escutar a Deus, sem obedecer a Deus. Então ele conseguiu ainda trazer para a terra, Lúcifer conseguiu trazer para a terra uma terça parte dos anjos. Só que, meus amados, 2/3 dos anjos permaneceram no céu. 2/3 permaneceram no céu, 1/3 precipitou sobre a terra. Ou seja, pensa comigo. Se nós sabemos, ou deveríamos saber, que nós não somos dessa terra. Aqui na minha camisa está escrito assim, ó: eu não sou deste mundo. João 8:23. Foi o tema do acampamento desse final de semana que nós vivemos aqui em Goiânia. Eu e você não somos desse mundo, dessa terra, a qual Satanás está dando voltas nessa terra. Se nós não somos desse mundo, nós somos da eternidade, certo? Os nossos amigos, preste atenção do mistério, os nossos amigos são os anjos de Deus, a segunda terça, um terço, 2/3 dos anjos de Deus está ao nosso favor, são os nossos amigos. A milícia celeste está ao nosso favor aqui na terra para lutar, para vencer essa 1/3 parte dos demônios espalhados sobre a terra. Entendeu? Você percebe que o céu, você percebe que nós estamos em vantagem. Você percebe que se você tiver um entendimento que o céu está ao seu favor, você vencerá essa guerra na terra. Você conseguirá trazer o céu à terra. Você consegue entender isso, sim ou não? Você consegue entender que nós estamos muito mais favoráveis do que Satanás e os seus demônios?
E por que é que nós damos tanta brecha pro Satanás? Vou voltar lá no último versículo de novo. Jó não cometeu pecado. Sabe o que nos afasta de ter o entendimento e viver junto aos anjos de Deus? O pecado. O nosso pecado afasta Deus. O nosso pecado faz que nós nos sintamos desprotegidos. O pecado faz que a gente se sinta vulnerável. E se nós não clamarmos a presença de Deus, a presença dos anjos, a presença da Santíssima Virgem Maria, estamos quase terminando a quaresma de São Miguel. No dia 29 agora de setembro, encerra-se a quaresma de São Miguel. E quando nós fazemos a quaresma de São Miguel, nós estamos pedindo ajuda ao arcanjo Miguel, aos anjos de Deus, ao nosso favor, para lutarmos contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás e os seus demônios. Ou seja, como que eu venço Satanás? Simples. Oração. Oração. Orar e agir. Orar, jejuar, louvar, glorificar e agir. Oração vence o Satanás e os seus demônios. Quando você murmura, como a Valéria bem trouxe aqui, quando você murmura, você não está louvando a Deus, você está louvando a Satanás. Quando você murmura, quando você reclama, quando você traz um sentimento externo, um sentimento de ingratidão, você está louvando a Satanás e os seus demônios. Para você se afastar desse Satanás, você precisa ler a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui. Essa live, Café com Jesus, é para a gente ler, entender, meditar a palavra de Deus, para expulsar esses demônios da nossa vida, através da palavra de Deus, através do louvor, através da oração pessoal, através do jejum, através do rosário, através da quaresma, através da sua adoração em espírito e em verdade, a sua adoração a Jesus Eucarístico. Nós temos N armas poderosas para vencer Satanás e os seus demônios. E não esqueça o que ele disse para Deus: venho de dar umas voltas pela terra. Então ele está nessa terra. Inclusive ele é o príncipe dessa terra. E a nossa luta, as nossas tribulações, as nossas dificuldades não é contra homens de carne e sangue. Você conhece a armadura do cristão que está lá em Efésios 6:10. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. A nossa luta é contra esses espíritos satânicos, diabólicos, espalhados pelos ares, tentando roubar, matar e destruir a nossa vida. Boa, Lívia. Confissão. Esteja em estado de graça. Esteja em estado de graça. Confessa. Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas esteja em estado de graça, que quanto mais no estado de graça você estiver, mais longe Satanás estará da tua vida. Olha a Isa aí. Bom dia, Isa. O Senhor respondeu para Satanás: tu tá de olho no meu servo Jó, Satanás? Deus fala para Satanás: não na terra,
Não há outro igual a Jó. É um homem, preste atenção. Olha o que Deus fala de Jó para Satanás. Pega para você. Um homem íntegro e correto, temente a Deus e que se afasta do mal. Anota isso aí, ó. Essa é a prática do dia. A prática do dia é ser como Jó. Um homem, ou se você é uma mulher íntegra, correta, temente a Deus e que se afasta do mal. 4. Mas tem mais, você vai anotar depois. Lá no final, eu já falei. Seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero. Seja de verdade, para a verdade, com a verdade. Isso é integridade. Integridade é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Integridade. Seja correto. Anda na linha. Anda na linha. 3. Seja temente a Deus. Temente a Deus, temer a Deus. Temer a Deus é um dom do Espírito Santo de Deus. Temor a Deus. Tenha amor a Deus. Amor a Deus. Piedade. Reverência. Teme a Deus. Teme em desagradar a Deus. O único temor que você e eu devemos ter é de desagradar a Deus, de fazer o mal. Esse é o medo que a gente tem que ter. A gente tem que ter medo de perder o céu por causa do inferno. Ou melhor, perder o céu por causa do pecado, por causa dessas coisas do mundo, por causa dessas coisas da terra. É esse temor que nós devemos ter. É o único temor que nós, cristãos, devemos ter. Medo de perder o céu. Respeite a Deus. Temer é respeitar a Deus. É não decepcionar a Deus. E afasta-te do mal. Afasta-te do pecado. Você sabe que aquele lugar, aquelas pessoas vão te levar ao pecado. Você sabe que aquele tipo de conversa que você tem no WhatsApp, no direct, vai dar ruim. Vai te prejudicar. Afasta-te do mal. Afasta-te da ocasião que vai te levar a pecar. Afasta de pessoas que não querem o que você está buscando. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas não sei o que. Se você continuar com esse discurso, vai você e ele pro inferno. E aí? E aí? A palavra de Deus diz: o que vale mais? O que vale você ganhar o mundo inteiro, querer ajudar todo mundo e perder a tua própria alma? E aí? O que vale mais? Ao invés de você ganhar a alma desse seu amigo que não teve a experiência que você teve, você está voltando para o lugar que Deus te tirou. Deus te tirou do fundo do poço. Deus te tirou lá da miséria. Você estava apodrecendo. A sua alma estava apodrecendo no Sheol, no lamaçal. Deus te resgatou. E aí você vai voltar, você vai continuar tendo relacionamento com essas pessoas que não querem saber dele. Os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, é mais importante do que a vontade de Deus para a tua vida? Pensa bem, raciocina, usa da sua inteligência. Não seja burro, não seja trouxa.
Não dá. São Felipe Neri diz assim: o pecado a gente não enfrenta. O pecado a gente corre. Corre do pecado. Corre da ocasião que te faz pecar. Ó, vou te contar um negócio. Talvez sirva pra você, mulher. Muitas mulheres, depois do café, depois da live, me seguem. E quando eu vou entrar no perfil delas, eu percebo que não são mulheres ainda convertidas. Porque você vai olhar o feed daquelas mulheres e elas estão seminuas. Sou homem, sou casado, sou pai de família, sou consagrado e sou homem. Não é porque eu sou casado que eu não sofro tentação. Então eu olho, eu me deparo com aquilo. O que aquilo para mim é? Uma tentação. É uma ocasião de pecado. Não que a pessoa seja o Satanás, mas aquilo que ela está mostrando na internet, aquilo que ela está mostrando de forma pública, para mim, homem, não dá. Não dá. Não dá para ser amigo de uma pessoa que está seminua no feed. Entende? Então, é uma ocasião. Tô dando um exemplo. Mas você sabe qual é a sua maior tentação. Você sabe como que Satanás, que é o ladrão, te rouba. Você sabe muito bem como ele faz para te tirar do estado de graça. Certo? Então, meu amigo, minha amiga, tô falando da ocasião que acontece comigo. Mas você, mulher, sabe quais são as suas tentações, que são bem semelhantes. Inclusive eu abri uma caixinha ontem e as pessoas querem que eu fale mais sobre castidade, sobre afetividade e sexualidade. Então, essa semana, no meu Instagram pessoal, eu vou falar mais sobre esse assunto. Porque é necessário. Porque os cristãos não têm muita dimensão da gravidade do nível da problemática que isso gera em um homem e numa mulher que quer ser de Deus. Amém ou não? Então Satanás estava de olho em Jó. Satanás estava de olho em Jó. Porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E ele se afastava-se do mal, das ocasiões que levava ele a pecado. Então Satanás respondeu a Deus: mas será por nada que Jó teme a Deus? Por nada? Por nada não. Porventura não levantastes um muro de proteção ao redor dele, sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoastes tudo o que ele fez. Tudo que Jó fez foi abençoado. Foi abençoado. Todos os seus bens, os seus pertences, os seus rebanhos, tudo foi abençoado por Deus. Então Satanás, preste atenção, como Satanás não conseguiu tocar na alma de Jó, Satanás tocou nos bens materiais de Jó. Tá? Vou acelerar porque meu tempo é curto. Satanás, como ele não tinha como tocar em Jó, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se afastava do mal, Satanás tocou nos seus bens materiais, nos seus gados, nas suas
Ó. Nananã. Nos seus bois, nas suas mulas. Tocou nos seus bens materiais. Ó, então, olha, perceba a atitude de Jó diante do ataque de Satanás aos seus bens materiais. Preste atenção no posicionamento de Jó, na atitude de Jó. Tocou nos seus filhos, tocou em tudo que era dele. Satanás é sujo. Satanás sabe que não tem vez sobre a tua vida. Então ele vai atacar nos filhos, nos funcionários, nos seus bens. Ele vai atacar. É assim que faz. É assim que Satanás faz. Quando nós vamos, por exemplo, conferência de líderes e geração atômica. Satanás está vendo que a gente está promovendo um grande evento para Deus. Ele ataca nos nossos bens materiais, os nossos carros começam a dar problema, os nossos filhos começam a ficar doentes. Ele vai atacando nos bens materiais, ele vai tocando no financeiro. Ele ataca no financeiro, é assim que Satanás faz. Ele ataca nos bens, no financeiro, nos filhos, né, no carro. Aí o carro começa a dar problema do nada. Ataca na sua esposa. Ele vai atacando em tudo que ele vê na frente. Como ele sabe que não tem vez com você, porque você é um homem íntegro, reto, ou uma mulher reta, né? Então ele vai atacar nos seus bens. É no secador pifando, é no chuveiro queimando, é no carro estragando, pais brigando. Satanás começa a ficar louco. Ele começa a querer devastar tudo. Porque ele não tem poder sobre a tua vida. Porque você é um consagrado de Deus. Você é um homem, uma mulher reta. Você é um homem, uma mulher que busca a Deus, temente a Deus, né? Você é um homem, uma mulher apaixonada por Deus. Então Satanás não tem vez sobre a tua vida. Mas ele vai atacar aquilo que você tem. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Ou seja, dessa terra, eu e você não vamos levar nada. Nu nós nascemos do ventre da nossa mãe. Nu nós voltaremos para Deus. Dessa terra não levaremos nada. Talvez você já deve ter ouvido que o caixão a qual você é colocado para você ser sepultado não tem gaveta. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar carro, você não vai levar bens, você não vai levar nenhuma outra pessoa junto contigo, tá? Você vai nu. Do jeito que você veio ao mundo, você vai voltar. Então Jó se prostra diante da presença de Deus e faz essa oração: Deus, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus te deu e Ele tomou? Foi um emprego? Foi um relacionamento? O que ele te deu e tomou de volta? E que até hoje você murmura, reclama por ter perdido. Foi um investimento que você fez e você tomou um golpe?
O que foi que ele tomou de você? Bendito seja o nome do Senhor. Um dia na presença dele vale mais do que 1000 anos. Dessa terra, você não vai levar nada. Não importa o que você perdeu aqui. Não importa o que te tomaram. Bendito seja o nome. Louve, agradeça em tudo nessa vida. Dai graças. Dai graças porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louve, agradeça, seja grato. Pare de murmurar, pare de reclamar e pare de ser ingrato. Porque quando você murmura, quando você reclama, quando você é ingrato, você está louvando a este Satanás. Aqui, você está dando corda para ele. Você está se tornando um alimento na bandeja para Satanás fazer o que quiser da tua vida. E aí sim a tua vida vai ser um inferno. A sua vida vai ser um inferno porque você está atraindo o inferno para a tua vida com a sua murmuração, com a sua reclamação e com a sua ingratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado. Quinta característica de Jó. E a sexta, Jó não se revoltou contra Deus. Então, 6 características de Jó para você colocar em prática. Anota. Seja íntegro, seja correto, seja temente a Deus, se afaste do mal, não cometa pecado e não se revolte contra Deus. 7, não reclame, não murmura e não seja ingrato. Vou colocar 7 características aqui, que 7 é o número da perfeição. Vou repetir mais uma vez, a live vai ficar salva, depois você assiste de novo e nós vamos mandar o resumo depois também. Então fica tranquilo se você não pegou. Primeiro seja um homem, uma mulher íntegra. Seja um homem, uma mulher correta. Seja temente a Deus. Se afaste do mal. Se afaste das ocasiões que te levam ao pecado. Não cometa o pecado. 6, não se revolte contra Deus. E 7, não murmure, não reclame e não seja ingrato. Amém? 7 características para você colocar em prática como Jó foi. Jó foi reconhecido por Deus e Deus falou sobre Jó que não existia homem nenhum na terra como ele naquela época. E eu rogo a Deus para que 180 pessoas se levante aqui hoje, a partir de hoje, com essas características de Jó. Amém. Aleluia. Quem toma posse, manda um foguinho aqui nos comentários, em nome de Jesus. Para você entrar no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, você me manda um direct no meu Instagram pessoal, @Vinão Colo de Deus, que tá aqui fixado, tá bom? Aleluia. É disso que eu tô falando, igreja. Manda, queima, Deus. Queima tudo. Aí, a Prod mandou a boa aí nos comentários. Chama no direct que eu te mando o link do grupo. Agora vamos ao salmo de hoje. Jane, muito obrigado
pelo selo comprado aqui para Colo de Deus. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Inclusive, meus amados e minhas amadas, se você quiser ser um benfeitor dessa obra, dessa comunidade, Colo de Deus, se você quer se tornar um benfeitor dessa obra, você pode me mandar um direct ou mandar um direct para @Colo de Deus, que eles vão te orientar como você pode se tornar um benfeitor, tá? Um doador, um dizimista da Colo de Deus, tá bom? Como você pode ofertar, né, algo material, né, algo financeiro para sustentar essa comunidade, tá bom? Você pode chamar tanto eu quanto a Colo de Deus no direct, que vai ter uma pessoa que vai te responder e te explicar como você pode se tornar um benfeitor dessa obra. Agradeço muito quando você adquire um selo, né, aqui pelo Instagram. Mas eu quero te dizer que quando você adquire um selo aqui, 30% vai para o Instagram. Então, a Colo de Deus recebe 70% daquilo que você oferta aqui pelo selo. Pela benfeitoria, nós temos uma plataforma, né, recorrente que você pode doar mensalmente e vai descontar muito menos, tá? Nem 5% desconta, graças a Deus. Aqui desconta 30%, tá? Conhecimento aí de causa, talvez vocês não saibam disso. Uma vez eu até expliquei pro Clebão aqui, mas eu estou explicando aqui para vocês. Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 16, versículo de 1 a 3 e de 6 a 7. A resposta diante dessa primeira leitura de Jó é: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Nossa oração para Deus: Deus, inclinai o vosso ouvido e escutai-me o que eu tenho a dizer. O meu clamor, ouça o meu clamor, ouça a minha súplica. Versículo 1: ó Senhor, ouve a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o e examinai-o pelo fogo. Mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouves. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. É a nossa oração ao Senhor, é a nossa resposta. Qual é a sua resposta a Deus diante desse ensinamento? Diante dessas 7 características que a palavra de Deus trouxe a respeito de Jó. Em mim não achareis iniquidade, ou seja, em mim não achareis pecado, em mim não achareis o mal. Será que nós podemos dizer isso para Deus? Que em nós Deus não achará iniquidade, não achará pecado, não achará ocasião de pecado, não achará o mal em nós? Se você olhar para você e encontrar esses males, vá se confessar. Procure um sacerdote, se confesse e esteja em estado de graça, para que Deus ouça a tua oração. Deus ouve o clamor dos justos. Deus ouve o clamor daqueles que são fiéis a Ele. Deus não ouve o clamor de qualquer pessoa.
Deus ouve o clamor dos justos, daqueles que são piedosos, daqueles que são tementes a Deus, aqueles que ouvem ao Senhor, tá? Então, seja íntegro, reto, correto, temente a Deus, se afaste do mal, não peques, não desobedeça, não murmure, não reclame, tá? E viva, pratique essas 7 características aí, e Deus, ele ouvirá o seu clamor, ele ouvirá a sua oração. Amém ou não? Vamos ao evangelho de hoje, evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 50. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo de 46 a 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro ponto. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Primeiro ponto. João Batista nos ensina uma coisa: que ele cresça e que eu diminua. Não sou eu. Não sou eu o maior. O maior é Ele que está em mim. Ele em mim faz que Ele cresça, que o reino cresça, que as pessoas sejam tocadas, mas não porque eu sou grande, mas porque Ele habita em mim e eu me diminuo, eu cabeça no pó, eu me torno pó, para que Ele cresça em mim e as pessoas sejam tocadas por Ele, não por mim. Que eu diminua e que Ele cresça. Isso se chama humildade. Não é soberba, não é uma pessoa orgulhosa. Ah, fui eu que fiz, fui eu que curei, fui eu que libertei. Não, não fui eu. Foi Ele, através de mim, que sou um instrumento dele. João Batista disse: eu vim para preparar o caminho para Ele. Não sou eu. O que eu proponho para vocês é um batismo de arrependimento. Mas aquele que vai perdoar todos os seus pecados, as suas faltas, é Ele. Jesus Cristo de Nazaré. É o único que tem poder. Ele é o único que tem poder para te curar, te libertar, te tirar
dessa situação medíocre que você se encontra, essa situação mediana, essa situação rasa, superficial que você está vivendo. É Ele, é sobre Ele, não é sobre mim. Que Ele cresça e eu diminua. Aprenda isso. Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando. Pegou então uma criança. Jesus é esse, né? Que sempre mostra para os discípulos, traz um ensinamento, mostrando algo de forma visual, para os discípulos entender. Porque eles não entendiam, né? Não alcançavam a sabedoria de Jesus, né? Porque ainda eles não haviam recebido o Espírito Santo, né? Não havia acontecido o Pentecostes ainda. Pentecostes só acontece depois que Jesus ressuscita, 50 dias depois da Páscoa. Então, os discípulos ainda não eram cheios do Espírito Santo. Os discípulos tinham Jesus ali, o Mestre. Mas como os discípulos não alcançavam a sabedoria de Jesus, então Jesus mostrava, né, de forma visual, física aqui, para eles entenderem. Então entenda, Jesus ele pega uma criancinha. Não, Jesus manda os discípulos pegarem uma criança e colocar junto dele, e ele disse: olha, meus discípulos, olha, meus irmãos, quem de vocês receber essa criança no meu nome, estará recebendo a mim. Olha que forte. Se vocês, meus discípulos, receberem essas criancinhas em meu nome, vocês estarão recebendo a mim. Eu, Jesus. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Olha o bônus. Além de você receber Jesus, você está recebendo o Pai. Bênção em dose dupla. Bênção em dose dupla. Se você receber essa criancinha, se você acolher essas crianças, você estará recebendo elas em meu nome, vocês estarão recebendo a mim, e mais, se vocês receberem a mim, vocês também receberão ao Pai, aquele que me enviou. Você recebe em dose dupla Jesus e Deus Pai. Se você acolher as criancinhas, se você cuidar das criancinhas, se você evangelizar as crianças, se você entender que as crianças refletem a Jesus. Ah, meu Deus do céu. Entra no mistério, meu povo, pelo amor de Deus. Tô suando aqui. Goiás é quente, hein? Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Aqui está o ensinamento. Pois aquele dentre vós, entre nós, forem os menores, nós seremos os maiores no céu. Nós alcançaremos o céu. Ou seja, que eu diminua e que ele cresça. Se você quer crescer em Deus, você deve se diminuir. Você deve se colocar, se igualar como as criancinhas. Porque o reino dos céus, o céu, a eternidade é para todos. E é para as criancinhas. Vinde a mim todas as criancinhas. Então, se você quer o céu, se você quer crescer, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, grande, seja pequeno. Grande, se você quer o céu, se você quer a eternidade, seja pequeno. Seja humilde, seja simples. Tenha um coração puro como de uma criança. Tenha um coração puro como de uma criança. Uma visão de Dom Bosco, um sonho de Dom Bosco, Deus revelava para ele o céu, o inferno e o purgatório. E quando Deus revelou para Dom Bosco o inferno, ele ficou horrorizado, ele ficou assustado. Sabe por que ele ficou assustado? Porque muitos dos filhos dele espirituais, muitos daqueles que ele formava, muitos daqueles que ele
pregava, ensinava, estavam no inferno. Sabe por quê? Por causa da impureza. Por causa do pecado contra a castidade. Por causa da sexualidade desregrada. Por causa da pornografia. Por causa da masturbação. Por causa da homossexualidade. Muitos dos filhos dele, de Dom Bosco, os filhos espirituais, estavam no inferno por causa do pecado da impureza. Por isso que eu tenho que falar mais sobre isso, porque as pessoas não têm noção do que o pecado contra a castidade faz numa pessoa. Nossa. É pesado ou não, igreja? Gente, vou dar um testemunho aqui para vocês. Alguns talvez conheçam, outros não. Eu perdi a minha virgindade com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu já era viciado em pornografia. Com 12 anos de idade. Eu fiquei viciado dos 12 aos 19 anos. Viciado. Praticamente todos os dias. Todos os dias. Sexo, pornografia, masturbação, tudo. Só que com 21 anos de idade, com 19 anos eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Com 19 anos eu larguei as drogas. Eu era viciado em maconha. Fiquei viciado 5 anos. Dos meus 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos. Dos meus 15 aos 19 anos. Eu era viciado na maconha. Só que você sabe que a maconha vem junto com a bebedeira. Vem junto com outras drogas. Porque eu frequentava rave, êxtase, LSD, lança-perfume. Maconha com cocaína. Dos meus 15 aos meus 19. Aí 19 anos eu rompi com a droga. Com a drogadição. Eu fui liberto da drogadição quando eu tinha 19 anos. Há 14 anos atrás. Daí com 21 anos, depois de 2 anos de caminhada. Depois de 2 anos de caminhada, eu estava num retiro. E eu ia fazer um compromisso com uma missão. Naquele ano de 2021. Não. 2011. Eu fiz um compromisso. E antes desse compromisso, eu fiz uma confissão. Porque eu namorava, eu vivia em pecado, eu tinha relação sexual com a minha namorada, e eu estava dentro da igreja, eu participava do grupo de jovens, e eu tinha relação sexual com a minha namorada. Eu ia pro motel com a minha namorada, dentro da igreja. Só que, naquele ano de 2011, eu tinha 21 anos de idade, eu fiz uma confissão naquele dia, para o sacerdote. E eu contei essa história para o sacerdote. O sacerdote olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: Vinícius, a partir de hoje, você é virgem. Ele lançou essa profecia sobre a minha vida. Essa profecia. Ingrid, eu não sei se você estava lá, porque não foi lá em Ribeirão. Foi em Adolfo, esse retiro. Foi numa cidade próxima a Ribeirão Preto. Foi no Maranatá de Adolfo. E ele lançou essa profecia sobre mim. E eu falei assim: padre, mas como que eu sou virgem se desde os 12 anos de idade eu perdi a virgindade? E o padre me disse: não é porque você perdeu a virgindade que você não pode ser virgem e casto a partir de hoje. E ali eu entendi que muito mais do que a sexualidade desregrada, a pornografia, a masturbação, eu estava recebendo da parte de Deus uma pureza no meu coração, uma pureza no meu olhar,
uma pureza no meu ouvir, uma pureza no meu falar e uma pureza no meu sentir. Muito mais do que uma ação prática, muito mais do que o ato em si. Naquele momento eu recebi uma graça. Eu recebi uma graça de Deus. Eu recebi a graça da pureza. Vocês têm noção? Eu recebi a graça da pureza. E depois daquele dia, minha vida mudou de forma sexual, afetiva e casta. Eu falava assim, eu não posso desagradar a Deus. Eu não posso machucar o coração do meu Senhor. Ele me libertou, Ele me resgatou, Ele me tirou daquele lamaçal, daquela prostituição, daquela promiscuidade, Ele me tirou. E eu não posso mais viver uma vida impura. Então naquele dia eu recebi esse dom. E eu entendo hoje o porquê que as pessoas têm tanta necessidade de ouvir sobre isso. E por que Deus está me conduzindo essa semana a falar mais sobre isso. Porque eu acredito que eu seja um testemunho vivo do que é viver uma castidade, uma afetividade e uma sexualidade, segundo a vontade de Deus. Então é isso que eu farei durante essa semana no meu Instagram. Eu testemunho isso. Vinícius antes e depois. O Pedrinho, meu amigo, de anos e anos. Ele me viu não convertido e convertido. Pedro é testemunha de quem eu era e de quem eu me tornei por causa do sim que eu dei para Deus. A pureza vem carregada, sabe de que mais? De humildade, de simplicidade. Quando você se decide para a pureza, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, uma pessoa boa, uma pessoa agradável para as pessoas. Você não olha mais as pessoas, as mulheres, no meu caso, que sou homem, não olho mais as mulheres como um objeto, como eu olhava. Eu olhava as mulheres como um objeto, como algo para eu usar e descartar. Era isso que eu fazia. E é isso que os homens fazem com vocês, mulheres. Se vocês não entenderem isso, vocês vão continuar serem usadas, abusadas. E não foram para isso que vocês nasceram. Vocês são princesas de Deus. Vocês são filhas amadas de Deus. E vocês não merecem ser tratadas assim. E é por isso que eu entendo hoje o porquê que eu atraio tantas mulheres. Porque eu tenho amizade com tantas mulheres. Por que eu atraio tantas mulheres? Eu ajudo muitas mulheres. É muito mais mulher do que homem. Eu ajudo os homens, os gays, eu ajudo os gays, eu ajudo os especiais, eu ajudo todos, porque é o meu chamado de pastor. O pastor é aquele que acolhe todos. Mas eu percebo que a demanda feminina é muito maior do que a masculina, de pessoas que sofrem com a homossexualidade. Porque eu entendo que aquilo que Deus ele me converteu, aquilo que ele mudou na minha vida, ele transformou aquilo que eu fazia de mal em algo bom. E hoje eu consigo ajudar elas, a conduzir elas para o bem. E não levo mais elas para o mal e nem para a perdição. Uau! Até eu fiquei impactado com esse testemunho agora. Ai, Deus poderoso. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Eita Deus, essa live vai acabar 8 horas da manhã, me desculpa, mas cada hora tem uma mensagem diferente na palavra. Aqui é a colo de Deus. Esse final de semana nós estávamos com os abençoados. Talvez você estava na Kairos, na Canção Nova, nos Jovens Sarados.
lá no Padre Denis, não sei, talvez você estava em algum evento, tá? E cada um com a sua evangelização, amém? Cada um com o seu carisma, cada um com a sua forma de evangelizar. E aí os discípulos estavam falando para Jesus assim, ó, eles não andam conosco. Ou seja, aquelas pessoas andam em outro lugar. Daí Jesus diz assim, ó, dá um ensinamento para os discípulos, ó. Se, ó, não o proibais. Jesus dá uma ordem para os discípulos. Não proibais eles de expulsarem demônios no meu nome. Eles estão expulsando os demônios no nome de Jesus. No meu nome, disse Jesus. Então, não o proibais, pois quem não está contra vós, está ao vosso favor. Está a vosso favor. Se todos esses movimentos, todos esses carismas, todos esses grupos, todas essas missões estão expulsando o demônio no nome de Jesus, ninguém tem o direito dentro da igreja de proibir eles de continuar expulsando os demônios no nome de Jesus. Então, se você tem problema com o grupo X, com o grupo Y, pelo amor de Deus, se converta em nome de Jesus, porque todos os carismas, todos os movimentos, todas as comunidades trabalham para Jesus e não para o seu carisma, não para a sua comunidade. É para Jesus. Se todos eles expulsam os demônios no nome de Jesus, eles não estão contra nós. Eles não são os nossos inimigos. Muito pelo contrário, eles são os nossos aliados. São os nossos irmãos. Amém ou não? Eles estão ao nosso favor. Eles não estão contra nós. Eles estão expulsando demônios no nome de Jesus. Amém. Aleluia. É isso, meu povo, glória a Deus. Passamos um pouquinho do horário, levemente, não vou até as 8 horas. Acredito que Deus derramou muita coisa nesta live de hoje. Já vou baixar ela aqui, vamos subir ela pro canal. Você pega essa live e compartilha com as pessoas que você sentiu no coração de você compartilhar. E chame mais pessoas para participar conosco ao vivo, às 6 horas e 31 minutos. Aqui no Instagram da Colo de Deus. Acaba não. Amém ou não? E se você ainda não está no nosso grupo do Café com Jesus, do grupo do WhatsApp, que é o nosso canal de comunicação, você pode me mandar um direct no @Vinão Colo de Deus aqui no meu Instagram pessoal, que eu vou te mandar o link do nosso grupo para você fazer parte e você está em sintonia conosco. Top ou não? É nóis. Amanhã tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, já vou estar na minha casa para honra e glória de Deus. E é nóis. Beijo no coração. Tamo junto. Até que Ele venha. É nóis.